Olá a todos, eu sou o professor Evandro Roque. Estou aqui para falar com vocês novamente sobre a teologia do Reino de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a teologia do Reino de Deus no judaísmo. Como que o povo do Antigo Testamento, os judeus em si, entendiam o Reino de Deus. Vamos estudar a teologia do Reino de Deus? Antes de começar a falar sobre a teologia do Reino de Deus, eu quero agradecer a todos que já se inscreveram no canal. Você que está curtindo, compartilhando, divulgando este canal, que Deus abençoe a tua vida. Aqueles que têm alguma dúvida sobre a teologia do Reino de Deus, deixe a sua dúvida nos comentários que eu possivelmente estarei falando sobre elas aqui nos próximos vídeos. Você que é estudante de teologia, você que é cristão, você que serve a Deus e quer aprender um pouco mais sobre o Reino de Deus, você não pode deixar de conferir os outros vídeos deste canal. Pois bem, vamos falar um pouco sobre a teologia do Reino de Deus no judaísmo. Como que os judeus do Antigo Testamento entendiam a chegada do Reino de Deus? Por que a maioria deles não receberam a Jesus como seu rei? Por que não reconheceram em Cristo o rei tão prometido no Antigo Testamento? Essas e outras dúvidas nós vamos estar comentando aqui. Para entender um pouco sobre a teologia do Reino de Deus no Antigo Testamento, você tem que olhar um pouco a história do povo de Israel. A concepção do Reino de Deus no Antigo Testamento está ligada à formação do povo de Israel. Lá no Pentateuco você já pode perceber a hostilidade que o povo de Israel sofria por parte das nações gentílicas, aquele povo que não era judeu. As nações que viviam em torno dos israelitas em todo o tempo estavam perseguindo eles. Eram raríssimos casos que não tinham uma nação que não perseguia o povo de Israel. Assim criou-se essa hostilidade entre Israel e as nações gentílicas, ou seja, o povo que não é israelita, o povo que é gentil. Nós podemos perceber no capítulo 8 e no capítulo 12 de Samuel, alguns versículos que dizem que Deus estava reinando sobre Israel nessa época. Deus estava reinando sobre Israel por meio dos juízes, por meio dos seus profetas. Deus estava governando o povo diretamente. Essa fase é chamada de teocracia. E ainda nos capítulos 8 e 12 de 1 Samuel, nós percebemos o povo pedindo a Samuel um rei, porque as outras nações tinham um rei. O povo israelita percebeu que as nações estavam se organizando em formas de monarquia e Israel também não queria ficar para trás. O problema é que isso não foi bem visto nem por Samuel, nem por Deus. Mas mesmo assim, Deus deu o rei Saul para Israel como resposta das suas petições. Enquanto Saul estava reinando, Deus já estava preparando Davi, seu servo, o homem segundo o seu coração, para ser o rei sobre Israel. Sob o reinado de Saul, Israel tornou-se uma nação, uma monarquia, mas foi com Davi que a nação de Israel alcançou um status de nação importante entre as demais. Depois de Davi, nós temos a época de ouro de Israel com o reinado de Salomão. E a Bíblia faz questão de dizer que naquela época a prata quase não valia nada, porque era tudo de ouro. Depois o reino foi dividido entre as 10 nações do norte e as 2 nações do sul. Após a divisão da nação de Israel, os reis que se levantavam principalmente em Israel não eram reis muito bons. A nação de Israel começou a declinar moralmente, fazendo acordos espúrios, acordos imorais com os reis das outras nações. Isso é muito bem descrito em Isaías. Toda essa hostilidade, toda essa tensão em torno da nação de Israel, na sua relação com as nações vizinhas, isso tipifica a forma como eles viam o reino de Deus no Antigo Testamento. A maioria das teologias do Novo Testamento defende que existiam 2 tipos de ordens no Antigo Testamento: a ordem espiritual e a ordem mundana. Era como se fosse uma relação entre o espiritual e o secular. O judaísmo do Antigo Testamento se via entre uma dualidade: os bons, que seriam Israel, e os maus, que seriam os gentios. Os israelitas sempre se viram como o povo de Deus, a nação escolhida, o povo eleito, e sempre enxergaram as nações ao seu redor como o povo mau, o povo gentil, povo hostil a Deus, povo hostil a eles mesmos. Assim, o reino de Deus, como sendo uma ordem superior, assume essa dualidade também. Para os israelitas, o reino de Deus é o reino perfeito de Deus, o governo perfeito de Deus, o qual domina sobre todas as nações, destrói a presente ordem que é má e estabelece o reino perfeito de Deus. Os israelitas acreditavam que o reino de Deus, ao ser estabelecido, plenamente estabelecido, iria destruir todas as nações que são inimigas, iriam subjugar essas nações. A expectativa da nação de Israel era que Deus destruísse tudo aquilo que era hostil a Israel, estabelecesse o reino perfeito de Deus. O modelo de reino perfeito para eles seria um reino superior aos reinos de Davi e Salomão, que são os reinos da época áurea de Israel. Significa que o reino de Deus tinha que ser um reino ainda melhor do que o reino de Davi e Salomão. Aí você já vê que eles tinham a perspectiva de que o reino de Deus seria algo terreno,
dentro do tempo, dentro da história, um reino civil. Essa ideia de um reino civil foi abordada por Thomas Hobbes na obra Leviatã, onde ele descreve o reino de Deus como sendo um reino civil, literal. O grande problema aconteceu com a divisão dos reinos entre as tribos do norte e as tribos do sul. O reino do norte durou até o ano 722, quando foi invadido pela Síria. Todo o povo de Israel do reino do norte que foi capturado foi disperso pela terra. O reino do sul durou até 586, quando foi invadido por Nabucodonosor. Foi a época em que o templo foi destruído, que Daniel foi capturado. Dessa forma, a nação de Israel se desfez como Estado. Os israelitas continuaram existindo, o povo de Deus continua existindo. Contudo, a nação está espalhada pela terra. Agora, a perspectiva da teologia do reino de Deus muda para os israelitas. Por quê? Porque a nação de Israel não existe mais. Então não se pode mais falar de um reino de Deus como sendo um reino de Davi e Salomão, porque a nação de Israel já não existe. Dessa forma, o reino de Deus no Antigo Testamento passa a ser interpretado de forma transcendental. Basta darmos uma olhada no livro de Daniel para perceber como que o reino de Deus se manifesta acima de todas as nações. Segundo escreve o profeta Daniel, o reino de Deus é um reino que vem para destruir todos os demais reinos. Isso indica que esse reino tem uma ordem totalmente sobrenatural. Significa que o reino de Deus vem de forma transcendental. O Messias é aquele que vem e destrói todas as nações que são inimigas de Deus, estabelece o reino de Deus plenamente. O livro de Daniel descreve o sonho de Nabucodonosor da estátua, cujas partes significavam os reinos posteriores. O reino de Deus era o último desses reinos que dava nos pés da estátua e destruía a estátua, e esse reino crescia e enchia toda a terra. Daí a interpretação de que o reino de Deus vem de forma totalmente transcendental, se estabelece e subjuga todas as nações que são consideradas inimigas do povo de Israel. Contudo, posteriormente, o povo foi autorizado a retornar para Israel, a reconstruir o seu templo, ou seja, a nação de Israel se reagrupou novamente. E após um período que alguns teólogos chamam de silêncio profético, aquele período intertestamentário, antes do silêncio profético, o último versículo do livro de Malaquias descreve que o precursor do Messias era aquele que viria adiante do Messias preparando o caminho. Havendo então esse tempo de não manifestação profética, surge João Batista trazendo a mensagem do reino de Deus, do arrependimento. E muitos até confundiram ele com o próprio Messias. Contudo, ele anuncia que ele é apenas uma voz e que o Messias vem logo depois dele. Sendo assim, logo surge o Senhor Jesus Cristo, trazendo também uma mensagem parecida. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem de João Batista e a mensagem de Jesus são mensagens de arrependimento, são mensagens da aproximação do reino de Deus. Tanto a mensagem de João Batista quanto a mensagem de Jesus dizem respeito à chegada do reino de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, por falar tanto sobre o reino de Deus, foi muitas vezes questionado sobre quando o reino de Deus chegaria realmente. Porque essa era a expectativa do povo de Israel. O povo de Israel estava aguardando o seu Messias, o seu rei. Entre muitas palavras de Jesus sobre o reino de Deus, ele dá uma resposta direta em Lucas capítulo 17, dizendo que o reino de Deus não pertence à ordem desse mundo. Ele diz que o reino de Deus já veio, mas esse reino não veio com aparência exterior. Ele diz que o reino de Deus já veio, ele está entre vós, mas não vem com aparência exterior. Isso confundiu completamente a interpretação que o povo de Israel tinha sobre o rei e sobre o reino. Evidentemente levou muita gente a rejeitar o Senhor Jesus. Porque toda a nação de Israel aguardava um rei que viesse e destruísse as nações inimigas e livrasse eles da opressão que eles estavam passando. Mas o Senhor Jesus não veio primeiramente para fazer isso. Ele trouxe o seu reino, ele inaugurou o seu reino. A presença do rei indicava a presença do reino. A chegada de Cristo não é apenas para trazer o reino. Tem que ver em que aspecto do reino ele está trazendo. E o aspecto do reino que Jesus está trazendo não é o aspecto do reino em todo o seu resplendor, toda a sua plenitude, a destruição de todas as nações, essas coisas estudadas na escatologia. A primeira vinda de Jesus é para vir como o servo sofredor, Isaías 53. Ele é rei, mas agora ele está como servo. O reino está ali, mas ele não está com aparência exterior. Significa que estão olhando para ele, mas não estão compreendendo que ali está o rei. Diante dessa confusão dos israelitas na sua interpretação sobre o reino de Deus, muitos acabaram rejeitando o Senhor Jesus como seu rei, como seu Messias, como nós podemos ver na crucificação de Jesus, quando eles dizem que o seu rei era César e não o Senhor Jesus. Mais uma vez, Israel comete o mesmo erro. Assim como eles rejeitaram Deus como rei em livro de 1 Samuel, agora nos evangelhos eles rejeitam o próprio Messias como seu rei. E é a partir daí que o Senhor Jesus diz que o reino seria tirado deles e seria dado a uma nação
que desse os seus frutos, ou seja, que fizesse aquilo que Israel não soube fazer. E assim nós entendemos um pouco mais sobre a teologia do reino de Deus no judaísmo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu quero agradecer a todos que assistiram. Quero agradecer a todos que já se inscreveram no canal. Deixe nos comentários a sua dúvida que eu possa estar comentando aqui nos próximos vídeos. Não deixe de seguir o canal porque toda semana vai ter vídeo novo aqui. Continue nos acompanhando, continue abençoando esse canal. Curta, compartilhe, divulgue, inscreva-se no canal, compartilhe nas suas redes sociais. Até a próxima. Que Deus abençoe. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus.